Quando eu falo de você compartilhar, é porque é uma chance que você tem de estar pregando a palavra de Deus nesses tempos de isolamento. Que às vezes a pessoa tem vergonha de entregar uma folhinha, tem vergonha de pregar para uma pessoa ou outra, mas às vezes com um clique, você pode levar a palavra de Deus para pessoas que talvez você jamais imaginaria que ouviria a palavra do Senhor. De tão importante que é esse poder do compartilhamento. Então você, nesse momento, você pode fazer isso e ajudar a sua igreja, ajudar a esparramar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 3 e versículo 16. Vamos à leitura. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, meu senhor, eu e esta mulher morávamos na mesma casa. E moramos na mesma casa. E tivemos um filho morando com ela naquela casa. Sucedeu que, ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós, ambas, naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E ao seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu tinha tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho é o morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho, o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e o filho vivo é meu. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o seu coração se enterneceu por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja. Dividi-o, cortai-o. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. É uma passagem maravilhosa das Escrituras, essa passagem dessas duas mulheres que chegam perante o rei. E tudo começa assim: com licença, majestade, com licença. O jovem rei Salomão, ele tem uma audiência inesperada, uma discussão nos confins de Jerusalém, uma discussão caseira de duas mulheres que atravessa o juízo das portas da cidade, que se viram incapazes de julgar esse caso, atravessa as ruas, sobe o morro e vai bater lá no palácio do rei Salomão. Chega lá, o chefe da guarda comunica o secretário, que comunica o mordomo chega na presença do rei e avisa: Rei, tem duas mulheres ali fora querendo que o senhor faça um juízo, querendo que o senhor faça justiça. Meus irmãos, é a primeira vez que o jovem rei Salomão, ele tem uma causa diante dele. Nós já sabemos de antemão
que o rei Salomão, muito jovem, e ele fez um pedido especial para Deus quando ele assumiu o trono. Deus disse para Salomão: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu mulheres, ele não pediu fama, ele pediu uma coisa especial para Deus: meu Senhor, me dê sabedoria para poder entrar e sair, me dê sabedoria para julgar esse povo, porque eu sou muito pequeno, eu não tenho conhecimento. E Deus, na sua graça e misericórdia, concedeu sabedoria ao jovem rei Salomão. E agora ele está diante de um dilema. Agora a sabedoria tem que sair de dentro dele e ser proferida, ser colocada em prática. Ele está sendo assim posto em teste. A sabedoria de Salomão está sendo posta em teste. E aí o que acontece? As duas mulheres entram, porque ele diz: deixai-as entrar, e essas duas mulheres chegam na sua presença, como diz o versículo 16, vieram duas mulheres prostitutas ao rei. Começou um falatório medonho. A primeira conta praticamente toda a história como ela é, que as duas mulheres estavam sozinhas em casa naquela noite, e uma das duas mulheres então rolou sobre o seu filho e acabou matando o seu filho sem querer. Ela não queria fazer isso, mas isso aconteceu. E alguma coisa da maldade do seu coração levou ela a tomar essa atitude, uma atitude triste, uma atitude desprezível, de pegar a sua criança que tinha acabado de morrer, colocar nos braços da mãe que dormia, tirar o menino vivo que estava nos braços da mãe que dormia e colocar ao seu lado e voltar a dormir. A mãe verdadeira, quando ela acorda, ela percebe que a sua criança está morta. E talvez entrou num desespero. E não é incomum que isso aconteça. Mas aí olhou mais atentamente para a criança, foi olhando o seu rosto, os seus olhos, as suas mãos, foi tirando ele de todo aquele enrolado que as mães fazem com as crianças, e ela disse: não, este não é o meu filho. Olhou para o filho que estava lá do lado da outra mulher e disse: esse é meu filho. E ela disse: não, não é, o seu filho é o morto. E essa questão que é levada até o rei. Então, uma diz: este filho que vive é o meu. E a outra disse: não, o teu é o morto, o rei, o dela é o que morreu. Ela não se conforma com isso. Veja que falatório deve ter acontecido, que discussão aguçada deve ter acontecido naquela sala do palácio, diante daquele jovem rei. E agora, rei, e agora, jovem rei Salomão, como descobrir qual é a mãe verdadeira? Ora, para nós que crescemos ouvindo esta história, para mim que cresci ouvindo na escola dominical essa história muitas vezes, para você, meu irmão, que já até fez a peça dessa, um drama, nós chamamos de teatro na igreja, dessa passagem bíblica, para você que conhece essa história, é fácil fazer o juízo. Você já sabe o final, você sabe quem é a mãe verdadeira, mas ali, naquele momento, o nosso jovem rei Salomão estava num dilema muito grande. Era um momento dramático mesmo para as duas mulheres e até para o rei, e porque as circunstâncias eram desfavoráveis. Era muito complexa a circunstância. Não havia nenhuma testemunha, até a mãe verdadeira diz isso, não havendo ninguém conosco, lá naquela noite, não tinha ninguém, não tinha uma testemunha. Nenhuma das duas tinha um marido, as duas eram mães solteiras, estavam sós naquela casa. Para piorar a situação, a fama das duas era a pior possível na cidade. A própria palavra de Deus diz no versículo 16 que as duas eram prostitutas. Naquele tempo, ao contrário de hoje, não tinha o programa do ratinho, para a pessoa ir lá e fazer o exame de DNA, e sair o grito: é o pai, quem que é o pai? Não tinha jeito de dizer quem é a mãe, não tinha jeito. O rei teria que decidir
qual é a mãe verdadeira. O que o rei faz quando escuta essa história toda? E o que o rei faz quando tem aquela discussão na sua frente? É o vivo é o meu, não, é o meu que é vivo e tal. E o que o rei faz? Se você reparar, no versículo 23, ele apenas reafirma o que cada uma das duas disseram. Ele diz no versículo 23, o rei diz: esta diz, este que vive é meu filho, e o teu filho morto. E a outra diz, não, por certo o morto é teu filho, e o vivo é o meu filho. Mas se fosse o pastor João lá na casa dele, ele diria, well. É assim que, quando estava num dilema, ele, well, me lembro bem. Ou lá no Paraná, a gente, eita menino, e agora, né? O que vai fazer? Vixe, lascou. Te sai dessa agora. Podia ser assim, porque é um dilema. Não devia ser uma situação muito fácil mesmo, né? Então, qual é a mãe verdadeira? Eu penso, irmãos, com toda a sinceridade, que o Salomão, ele já sabia quem era a mãe verdadeira quando ele acabou de ouvir a história. Por quê? Porque ele era portador de uma sabedoria sobrenatural, uma sabedoria especial que lhe foi dada por Deus. Então, ele mesmo sabendo quem era a mãe verdadeira, ele faz o quê? Ele permite, veja só, muito importante você pensar nisso agora, tá? Preste atenção nessa parte da mensagem. Com a sabedoria que ele tinha, provavelmente ele já sabia, mas ele permite que a mãe verdadeira se manifeste publicamente. Ele dá a chance que a mãe verdadeira se manifeste com a atitude que ele vai tomar, se manifeste publicamente. E talvez você pergunte, mas por que ele fez isso? Para que todos os que estavam naquela sala, conforme nós lemos no versículo 28, o todo Israel aqui que ouviu a sentença, né, temeu o rei, para que todos que estivessem na audiência não tivessem dúvida que ela era uma mãe de verdade. Por que o rei permitiu que ela se manifestasse, ou fez por onde que ela se manifestasse? Para que eu, pastor Gilberto, para que você, meu irmão, que está aí ouvindo agora, para que cada um de nós, para que cada mãe que nos ouve hoje aprenda o quê? Né? Aprender com Deus que uma mãe verdadeira, ela sempre se manifesta, ela sempre se dá a conhecer diante dos homens e diante de Deus, que é o assunto da nossa mensagem hoje. Ora, vamos para a solução de Salomão. Então, o Salomão, ele tem aqui uma solução, não é? Chegou o problema, ele repete o problema, mas ele tem uma solução que eu considero assim brilhante, né? Não para quem estava ali no momento, mas para nós que já sabemos a história, é uma solução brilhante. Vamos dar uma lida aqui, versículo 24 e versículo 25. Até uma solução que podemos chamar de radical, né? Então o rei disse, traga-me uma espada. Então eles trouxeram uma espada diante do rei. E o rei disse, né, divida o filho vivo em dois, e dê metade a um e metade a outra. Metade a uma e metade a outra. Vocês dividem em dois e dá metade do moleque para um e metade do moleque para outra, tá? Cada mãe vai levar um pedaço da criança. Agora, meus irmãos, eu chamo a sua atenção, quando ele, como rei, olha, a palavra de um rei tem que valer. O que o rei mandava fazer, tinha que fazer. Era uma palavra. Não é igual dos medos e persas, que não pode voltar para trás. Em Israel, se fosse uma palavra dada pelo rei, ele podia sim voltar para trás.
Mas ele fala, olha, pega uma espada, corta essa criança. Metade para essa mãe que acabou de falar, metade para outro que falou depois, e cada uma pega o seu pedaço e vai embora daqui, não quero ver mais ninguém. Imagine o mordomo, o Aissar. O Aissar era um mordomo de confiança que estava sempre junto do rei. Imagine o Zabude, que também era outra pessoa, amigo pessoal do rei, diz a Bíblia, que estava ali sempre assistindo na sua presença. Você aprende isso no capítulo 4. As pessoas mais próximas do rei, como o mordomo, como esse amigo pessoal, eles ficaram mudos na hora com aquela atitude do rei. O secretário, o Aías, o cronista, o Josafá, que estava ali para escrever aquela sentença, quando o rei disse, corta no meio, imediatamente eles pararam de escrever e ficaram olhando para o rei. Tragam-me a espada. E aí o chefe do exército, provavelmente Benaia, ele teria que pegar a espada e ir lá, diante do rei daquelas duas mulheres, cortar a criança no meio. Silêncio total. Imagine o som saindo da bainha, da espada saindo da bainha. Imagine isso, aquele som agudo. O nosso chefe de exército, Benaia, dando aqueles passos lentos, demorando para chegar até a mulher, pensando que talvez o rei mudaria de assunto, mudaria a sentença, mas ele vai e ele tira a sua espada. Imagine como isso cortou o coração de todos que estavam naquela sala. Todos ficaram arrepiados. Eu, pessoalmente, eu não gosto de arma branca, piorou espada. Se tivesse que morrer de alguma morte matada assim, eu prefiro levar um tiro do que levar uma facada. Veja só, mas aquela criança seria cortada. Bom, nós sabemos que não foi cortada. Mas quando aquela espada sai da bainha, é que você escuta o som imediatamente vindo de uma das mulheres. É o grito da mãe verdadeira. É o grito da mãe de verdade. É o grito do amor. Ela disse, não, se fosse hoje diante de nós, pelo amor de Deus, não faz isso. Rei, por favor, rei, não faça isso, não o mate, dê a criança para ela. Ah, Senhor, diz a palavra de Deus, dai-lhe um menino vivo e por modo nenhum o mateis. É o grito desesperado. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 3, no versículo 26, que ela fala isso, por quê? No versículo 16, porque o seu coração se enterneceu por ele. É o grito de amor, o amor materno. E o grito que ela dá é interrompido por outro grito. Não, mas que corte o menino mesmo e dê um pedaço para uma e me dê um pedaço também. Pronto, né? Não vai ser nem meu nem seu. Veja só. Uma abre mão do seu filho, a outra diz, não, né? Corta mesmo essa criança no meio, se não pode ser meu, não vai ser de ninguém. É bem assim. Ele revelou a insensibilidade, prefere ver a criança morrer, ser cortada, a ser entregue na mão de outra pessoa. É o coração de uma mãe que não conhece a Deus, que não teme a Deus. Eu só podia dizer, mas ela ia perder o filho. Não, o seu filho estaria vivo, mesmo na mão de outra pessoa. Meus queridos irmãos, esta lição nos ensina o que é uma mãe verdadeira. Deus não deixa nada por um acaso nas Escrituras. Nós temos algumas lições que o Espírito Santo deixa para nós aqui, desta mãe verdadeira. Somos ensinados, como eu disse, que a mãe verdadeira, ela sempre se revela publicamente e diante de Deus. O que nós aprendemos com essa mulher que grita desesperada, querendo salvar o seu filho, abdicando-se do seu direito de mãe? Temos algumas lições? Sim, nós temos algumas lições, preciosas lições. E a primeira lição
é que mães verdadeiras, elas são imperfeitas. É isso mesmo que você ouviu. Mães verdadeiras, elas não são perfeitas, elas são imperfeitas. Pode até que um filho ou uma filha coloca lá no Facebook, minha rainha, minha perfeita, e tudo. E é lindo que faz isso, eu incentivo que se faça isso. Mas diante de Deus, não existe nenhum que seja perfeito, e como mãe é um ser humano, ela também não é perfeita. Olhemos para a nossa heroína aqui da passagem, dessa história. Ela não é perfeita. O próprio versículo 16 diz que ela era uma prostituta. Ora, ela vivia de vender o seu corpo. A palavra de Deus diz que elas moravam na mesma casa. Não é que morava na mesma casa, morava num bordel. Morava num lugar impróprio para pessoas que temem a Deus, que servem a Deus. Lugar de bagunça. Por isso diz, as duas eram prostitutas, mas isso não fazia dela menos mãe. Não era perfeita, mas era mãe. É claro que nós preferimos olhar para Provérbios 31 e ver todas as mulheres enquadradas em Provérbios 31. Aquela mulher que acorda cedo, compra, vende, ela cozinha, ela limpa, faz roupa, vai no mercado, né? Economiza, o marido chega em casa, corre nos braços do marido, né? E cuida dos filhos, faz tricô, faz crochê, costura, é sempre elogiada pelos filhos, elogiada pelo marido, é uma beleza. Isso lá no Provérbios 31 você encontra as características dessa mulher virtuosa. É claro que nós preferimos essa mulher do capítulo 31, a igreja prega sobre isso, mas infelizmente as mães não são perfeitas, são seres humanos que cometem pecado, e como essas duas fazem coisas erradas, muitas vezes, muitas mães fazem escolhas erradas, e essas escolhas erradas vão refletir lá na frente das suas vidas. Às vezes falam o que não devem, às vezes fazem o que não podem, ou seja, são imperfeitas. E talvez você mesma, você que está ouvindo, você pode dizer, realmente, eu não sou uma prostituta. Não estou dizendo isso não, né? Estou dizendo que não existe uma mãe perfeita. E pode ser que uma mãe que está nos ouvindo, ela diga, olha, realmente eu não sou uma pessoa perfeita. Não estou dizendo que é bom isso, que é normal isso. Não, a vontade de Deus é que a gente olhe lá para Provérbios 31, para a mulher olhar lá e tentar se aproximar o máximo possível da mulher virtuosa. Mas o que eu quero dizer para toda mãe é que Deus, Ele ama as mães imperfeitas, como Ele amou essa mãe aqui, que Cristo morreu por pessoas imperfeitas, das quais eu sou um deles, e Paulo disse, dos quais eu sou o principal. A igreja é o hospital das almas, o lugar dos imperfeitos. Deus não somente ama as mães imperfeitas, mas Deus, Ele quer ajudar as mães imperfeitas, Ele quer trabalhar na vida dessas mães para que elas melhorem a cada dia. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que mães de verdade, elas não são perfeitas. Elas não são perfeitas e elas correm atrás da ajuda de Deus. Elas procuram a Deus para melhorarem, para poderem ser pessoas melhores diante do próprio Deus e diante dos homens. Talvez um filho fale, minha mãe é cheia de defeito, não gosto da minha mãe, né? Minha mãe fez muita escolha errada na vida, veja quanto que eu sofri por causa da minha mãe. Tem filho que é assim, tem vergonha da mãe, não gosta de mostrar a mãe para ninguém. Existe. Bom, primeiro, meu filho, se você é assim, agradeça a Deus porque você tem uma mãe. Porque muitos gostariam de ter hoje no almoço a sua mãe e não tinha. Não tinha porque a mãe já morreu. Então agradeça a Deus porque você tem uma mãe,
ore por ela, se fez algum mal para você, você perdoe, né? Mas ame a sua mãe, perdoe a sua mãe e lembre-se de uma coisa importante: você também não é perfeito e Deus te ama. Mesmo você não sendo perfeito, Deus te ama. Então o nosso primeiro ponto é que as mães verdadeiras, elas têm defeitos sim, elas têm defeitos, mas elas procuram a ajuda de Deus para melhorar. E na continuação, nós aprendemos aqui com essa mãe verdadeira, que uma mãe verdadeira ama o seu filho. Reparem na tradução que nós temos aqui no versículo 26, quando nós lemos assim: a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração se enterneceu por ele. Veja só. Numa outra tradução você vai ler assim: porque o amor materno se aguçou, se afinou pelo seu filho. Numa outra tradução você vai ler assim: movida pela compaixão materna. Em uma outra tradução, você vai ler assim: essa mãe com o coração cheio de amor. Reparou? Essa mãe com o coração cheio de amor. Antes dela dar o grito, o Espírito Santo explica por que ela vai dar o grito, dizendo: não faça isso, ó rei, por favor, entregue o filho vivo para ela. O Espírito Santo explica de onde saiu aquela abnegação. O Espírito Santo explica de onde saiu aquele grito. Aquele grito saiu, sabe de onde? Do coração. O Espírito Santo está dizendo aqui, com o coração cheio de amor, ou movida pela compaixão materna, por dentro ela se comoveu, mostrando que mães verdadeiras, elas amam seus filhos e elas mostram publicamente que elas amam seus filhos. E quando uma mãe mostra publicamente que ama o seu filho, Deus está vendo. Ela ama diante dos homens e diante de Deus. Independente das circunstâncias, de como esse bebê foi concebido, há um verdadeiro amor de mãe por essa criança. Não importa as más escolhas que essa mulher fez de ter sido uma prostituta. Não é que não importa para Deus, importa. Deus não quer que uma pessoa se torne uma prostituta. Não, de jeito nenhum. Mas algumas pessoas têm vidas sofridas. Vai saber o que levou a pessoa a chegar numa situação daquela. Não importa se ela nem sabia quem era o pai da criança. O que importa é que ela sabia que a criança era seu filho, que ela a amava. A Bíblia se importa em dizer que apesar dela ser uma pessoa imperfeita, apesar disso, ela amava profundamente o seu filho. Então não pode dizer que uma mãe certinha, tal, dentro de casa, com seu marido, com a sua família, ama mais o seu filho que aquela prostituta que está lá perdida, esperando chegar o momento do Espírito Santo tocar no seu coração para salvar a sua alma. As duas amam os filhos iguais. A mãe verdadeira ama o seu filho. O amor de mãe, aliás, como diz o livro de Isaías, ele só perde para o amor de Deus. O amor de mãe só perde para o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele é eterno. Com amor eterno eu te amei. Naquela passagem que fala desse tipo de amor que é maior que o amor de mãe, o amor de Deus, nós lemos algo como que Deus escreveu o nome do seu filho Israel na palma da sua mão. Deus tem escrito. E essa mãe também, ela amava o seu filho. Então, mães verdadeiras amam os seus filhos. Vamos repetir: uma mãe verdadeira, ela não é perfeita, mas ela ama o seu filho. A mãe verdadeira também, como ensina o exemplo dessa mãe aqui, ela conhece o seu filho. Onde nós lemos isso? Veja aí, no versículo 21. Ela está falando, explicando para o rei: levantando eu pela manhã para
amamentá-lo, eis que estava morto, mas atentando para ele de manhã, eu vi que não era o meu filho. Repare bem, ela viu que o menino estava morto, de repente, naquele desespero, meu filho morreu, mas ela começou a olhar mais para o seu filho, começou a olhar mais atentamente. Eu disse: não, mas essas orelhas, esses olhos, essa boca, essa mão, não é o meu filho. Mostrando para nós que uma mãe verdadeira, ela conhece o seu filho. Agora, eu não estou falando só de conhecimento físico, tá? Não. Eu estou falando também do conhecimento de personalidade. Ela conhece como é o seu filho por dentro, conhece as intenções do seu filho. Ao menos que uma mãe queira enganar a si mesma, todas sabem o filho que tem em casa. Sabe se é obediente ou se é desobediente. Sabe se é teimoso ou se não é teimoso. Sabe se é preguiçoso ou não é preguiçoso. Sabe se é imoral ou se não é imoral. Sabe se é ladrão ou se não é ladrão. A mãe sabe o filho que tem em casa. Pode até se fazer de boba e enxergar só o que quer. Será o pior erro dessa mãe. Passando a mão na cabeça de todos os erros, de todas as falhas de seu filho, ela pode se fazer de boba sim e ver apenas o que ela quer e ignorar como ele é vulnerável, como ele tem certas fraquezas, ignorar os seus defeitos, e vai passando a mão, nunca corrige, nunca chama atenção. E o que vai acontecer? Vai acontecer uma tragédia familiar. A mãe é a pessoa ideal que Deus criou, a mãe, para quê? Para corrigir o seu filho, as falhas do seu filho. A palavra de Deus diz que as mães e os pais devem ensinar a criança no caminho em que deve andar. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não vai se desviar dele. Mas a palavra de Deus diz uma outra coisa no livro de Provérbios. O que a palavra de Deus diz? Diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara a afugentará dele. O que isso quer dizer? Que a mãe conhece o seu filho, e a mãe tem a obrigação de olhar os defeitos dos seus filhos, sim. Nós estamos vivendo numa geração que os filhos estão crescendo largados, jogados. Eles podem fazer o que quiser. Pode ir no mercado e fazer um monte de bagunça, quebrar garrafa, empurrar as coisas. Pode ir na igreja, fazer bagunça, fazer arte, fazer um monte de coisa. Vai na casa da avó, vai na casa do tio, tá? Não respeita pai, não respeita mãe, não respeita avó, não respeita ninguém. O que é isso? O pai não está vendo? A mãe não está vendo? Está vendo. A mãe está vendo. A mãe às vezes fica o dia inteiro com a criança. E qual que é a providência? Ai, que bonitinho. Olha como é que o meu filho, minha filha é esperto, esperta. Você conhece o seu filho. Essa mãe aqui conhecia o filho. E essa mãe, ela sabia que o filho não era dela. As mães são chamadas, juntamente com os pais, para educar os seus filhos. Não ser omisso na disciplina. Tem que chamar a atenção, sim. Tem que disciplinar com a vara. Não vá a exageros. Para que exageros? Ninguém quer exageros. Lembro de uma história de uma mãe que ela batia na criança, porque já era o quarto filho dela, os três eram quietinhos, os três primeiros, e tinha um que era meio danadinho, esse quarto. Dava ali uns tapas ali, o moleque não prestava atenção, o moleque era meio rebelde mesmo, e ela chorando um dia, o que está acontecendo? Eu tento disciplinar essa criança. Aí levou a criança no médico, o médico detectou que o menino não ouvia direito. Olha que barbaridade. Olha os exageros, Aí essa mãe ficou muito triste, muito aborrecida consigo mesmo, porque o menino ele não entendia a linguagem, ele não sabia o que a mãe estava falando. Mas isso é um caso raro, é um caso raríssimo.
Isso pode acontecer, pode acontecer. Então, se você acha que o seu filho não obedece, ele é pequenininho, tem 1 ano e meio, talvez menos, um pouco mais, leva ele lá no otorrino, vê os ouvidinhos dele, se está ouvindo bem. Está ouvindo bem, doutor? Tá. Então, o bicho é estultício mesmo, né? O bicho vai ter que levar, né, uma disciplina aqui, como diz a palavra de Deus. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afugentará dele. Você conhece muito bem seu filho, você sabe a natureza dele, você é a pessoa indicada para moldar o coração do seu filho. Deus chama você para moldar ele com princípios, valores, princípios espirituais, valores cristãos. Meu filho, não faça isso, né? Porque senão a mamãe vai ter que te disciplinar. Respeite lá a professora. Olha, eu já vi casos absurdos de levar uma reclamação para casa, escrito no caderno. Olha, seu filho fez bagunça. A mãe vai lá na escola, pega um caderno, em vez de ir lá conversar com a professora, dizer o que o meu filho está fazendo, a mãe vai lá e deu um tapa no rosto da professora. Você está trabalhando com o meu filho, quem que você pensa que é para chamar a atenção do meu filho? Sabe o que essa mãe está criando? Um bandido. Essa mãe está criando um bandido. Eu quero ver essa mãe defender ele quando ele estiver preso. Aí não tem jeito. Lá, é como diz aquela frase, né? O filho chora e a mãe não vê. Exatamente. Então, para que isso nunca aconteça, você eduque o seu filho. Você converse bastante com ele, discipline ele. Porque Deus escolheu você, mãe, porque você conhece muito bem o filho que você tem em casa, ou o filho ou a filha. Você conhece os seus defeitos, você conhece as fraquezas dele mais do que ninguém. Então ajude o seu filho a ser um bom homem, a ser uma boa mulher nessa sociedade. Muito bem, mães verdadeiras não são perfeitas, mães verdadeiras amam seus filhos, mães verdadeiras conhecem os seus filhos e, em quarto lugar, mães verdadeiras lutam por seus filhos. Olha essa pobre mãe. Quando ela acorda, ela está diante de 2 tristes realidades. A primeira, um baque muito grande. O menino é tido como morto. Depois, vendo mais de perto, ela tem um golpe menor, mas ainda é um golpe. Ela descobre, não, meu filho não está morto, mas meu filho, ele foi roubado. Primeiro pensou que estava morto, e depois ela viu, ela constatou que o seu filho foi roubado. Agora, o que isso representa? O filho morto representa aqueles que a gente fala, não tem mais jeito, porque não tem, para a morte não tem jeito, não é assim que as pessoas falam? Não tem mais jeito, ou seja, desista do seu filho, porque esse seu filho não tem mais jeito. Isso aí é uma praga neste mundo, isso aí só dá trabalho, isso aí está perdido mesmo, pronto, acabou, desiste, né? Olha, se Jairo fosse acreditar nessa frase do desiste do seu filho, foi o que disseram para Jairo quando Jesus estava caminhando para sua casa para poder ressuscitar a filha. Mas quando Jairo chegou lá, ele disse, a minha filha está muito doente. Então chegaram os amigos de Jairo no meio do caminho e disseram, Jairo, desiste, tua filha morreu, acabou, não tem mais jeito. E Jesus disse, crê somente, tenha fé, crê somente. Olha, eu sei que tem casos dificílimos, casos extremos. É quando a criança é pequena, é mais fácil de lidar, a vara da disciplina é o socorro para o seu filho. Mas quando o seu filho já cresceu sem regras, já cresceu sem os valores que você mesmo deveria ter dado, e ele entra para caminhos tortuosos, seguindo a turma do mal, às vezes se tornando uma pessoa violenta, uma pessoa realmente, né, que vai ter problemas com as autoridades. Alguém diz, isso é caixão, certamente é caixão. Você vai desistir do seu filho? Vai desistir?
Olha o que a palavra de Deus diz que essa mulher fez. Ela não desistiu. Ela continuou olhando pelo seu filho. Ela olhou a ponto de descobrir o seguinte: não, meu filho realmente não está aqui comigo. Ele foi roubado. Veja, essa é a segunda situação. E a criança roubada das suas mãos já representa o quê? Que Satanás, ele quer tomar nossas crianças, roubar nossas crianças. Não é aquele homem do saco que coloca a criança nas costas e sai correndo, não. Às vezes ele rouba a sua criança dentro da sua casa, debaixo dos seus olhos, porque você liga a televisão e deixa a televisão educar o seu filho. Você vai deixar uma apresentadora de programa, uma verdadeira prostituta que se veste mal lá na frente da sua criança, ensinar ele a pular, criar um macaco na frente da televisão, cantando músicas indecentes, de desobediência aos pais. Então você está permitindo que Satanás roube as suas crianças. E Satanás, ele é profissional em roubar criança. Olha, o diabo, ele quer roubar os nossos filhos. Quer levar os nossos filhos para maus caminhos. Seja para ser um viciado, seja para ser um imoral, um violento, seja para ser um ladrão. Ele quer roubar os nossos filhos. Então perceba bem, quando ela não tem jeito, ela viu, não, meu filho foi roubado. E pode ser que muitas mães hoje estiveram chorando, ou ainda choram, porque Satanás fez um assalto na sua casa. Seja debaixo dos seus olhos, ou seja longe dos seus olhos, porque depende da circunstância. Com vida dura, vida difícil, muitas mães saem cedo de casa, só voltam à noite, são sozinhas, têm que lutar, têm que trabalhar, não tem com quem deixar o filho, às vezes deixa na creche, deseduca lá, e aí ele aprende alguns maus costumes, não ensinados por elas, mas aprendidos mesmo no mundo. Veja, são casos e casos. Mas o que eu quero dizer é que Satanás, ele pode roubar os seus filhos. E pode ser que hoje o seu filho foi roubado pelo inimigo, por Satanás, pelo diabo. Você vai desistir do seu filho? Mães verdadeiras não desistem nunca. Essa mãe aqui não desistiu. Mães verdadeiras lutam por seus filhos. O que ela faz? Em nenhum minuto ela desiste do seu filho. Foi até as últimas consequências, as últimas instâncias. Foi para a porta da cidade com juízes, não conseguiu bom resultado, foi bater no palácio, bateu na porta do palácio, teve que encarar pessoas importantes, dizer: o rei não tem tempo para você. Ela fala: eu preciso ver o rei, até que o rei atende. Ou seja, ela não desiste nunca. Chega na presença do rei, o rei toma essa decisão radical, corta a criança no meio e ela abre mão do seu filho. Ela não desiste nunca do seu filho. Ela quer ele vivo, ela quer ele bem. Então, mães verdadeiras não são perfeitas. Mães verdadeiras amam seus filhos. Mães verdadeiras conhecem os seus filhos. Mães verdadeiras lutam pelos seus filhos. Mães verdadeiras, finalmente, se sacrificam por seus filhos. Veja que essa mãe, ela sacrifica a si mesma para o bem da criança. Vamos à leitura, no versículo 26. Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo e de modo nenhum o mateis. Ela abre mão dos seus direitos de mãe e entrega ao seu filho para que ele permaneça vivo. A vida dela nesse momento vale muito menos do que a vida do seu filho. O desejo dela está bem abaixo de todas as coisas, contanto que o seu filho permaneça vivo. Ela tem essa abnegação. Isso aqui é um verdadeiro sacrifício. Aliás, mãe sempre foi sinônimo de abnegação. Mesmo antes de nascer, carregando a criança por 9 meses, sabendo que talvez o seu corpo vai mudar e nunca mais vai ser o mesmo,
ela não abre mão de ser mãe. É a primeira a levantar, a última a dormir, gasta o dia cuidando dos filhos, nutrindo, provendo, sacrificando seus próprios desejos, nunca cobra nada por isso. Ela é tudo dentro de casa, sabe? Ela tem que ser mãe, ela tem que ser professora, ela tem que ser babá, ela tem que ser enfermeira, ela tem que ser conselheira, vai saber lá o que mais que uma mãe faz. São muitas atividades. E ainda tem gente imbecil que pergunta: a sua mulher, ela trabalha fora ou ela só fica em casa? Já pensou? Vá ficar em casa cuidando dos filhos. Vá lá para ver se trabalha menos que você, atrás de uma cadeira, no escritório ou em qualquer outro lugar. Faça essa experiência. Fique o dia todo com o seu filho em casa, para ver se você tem menos trabalho ou mais trabalho. A mãe sempre tem mais trabalho, um trabalho honrado por Deus. Mães de verdade estão dispostas a desistir das coisas que ela ama, que ela gosta, para que seus filhos sejam abençoados. Às vezes uma mãe, mesmo jovem, né? Ou não jovem, é abandonada pelo marido. E ela precisa cuidar sozinha dos seus filhos, como eu disse. E ela abre mão de muita coisa. Chega um homem flertando e coisa e tal, ela diz: não, eu não posso me misturar, não posso, né? Eu tenho que criar os meus filhos, eu tenho que, né, fazer minha parte de mãe aqui e tal. Mas você não vai viver a sua vida? Ela fala: não, eu preciso cuidar dos meus filhos. Ela dá prioridade aos seus filhos, a prioridade à sua vida. E se for uma mãe crente, aí sim, ela vai priorizar os seus filhos para mantê-los sempre na casa do Senhor, na ordem e na decência. Às vezes precisam fazer escolhas entre o filho e a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Ela acaba escolhendo o seu filho. Quantas mães, quando deram à luz, elas trabalhavam em algum lugar e de repente tiveram que fazer essa escolha. Qual escolha? A escolha de o filho ou o trabalho. E elas vão cuidar dos filhos. E quando elas vão cuidar dos filhos, há muitas críticas sobre esse assunto. Às vezes o próprio marido não coopera, não ajuda. Nós vamos diminuir a despesa, vamos diminuir o salário, vai aumentar as despesas. Pelo contrário, você que é o pai, você que é chefe de família, você que é o marido, você invista para que a sua esposa, assim que teve filhos, para que ela fique em casa. Você não teme a Deus, você não conhece a Deus, você não ora para Deus. Então, papai, então, marido, você pede para Deus aumentar o seu salário, para você ganhar mais. E você vai ver que Deus vai te honrar, Deus vai abençoar, que você vai ganhar mais e não vai precisar dela trabalhar. As crianças vão crescer e no momento certo, quem sabe ela até volta a trabalhar, mas não existe um ofício maior do que o ofício de mãe. Mães verdadeiras se sacrificam por seus filhos. Eu vou repetir 5 pontos. Mães verdadeiras não são perfeitas. Mães verdadeiras amam seus filhos. Amam, né? Mães verdadeiras conhecem os seus filhos, lutam pelos seus filhos, finalmente se sacrificam por seus filhos. Vamos para a sentença final de Salomão? Vamos lá? No versículo 27, então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo. Pega o menino vivo, dá para essa quem? A que clamou, a que o coração se manifestou. A mãe que publicamente se manifestou ser mãe. A verdadeira mãe é descoberta publicamente. Era imperfeita sim, mas cheia de amor pelo seu filho. Mostrou que seu filho era o bem mais precioso que Deus tinha colocado nos seus braços. Mostrou que tudo o que ela queria era ver
o seu filho bem, vê o seu filho vivo. Veja só, queridas mães, talvez você não seja perfeita, e com certeza eu sei que você ama muito os seus filhos, que você conhece o seu filho, ou seus filhos, você luta por eles. Então, eu tenho certeza disso. Você já chegou até a presença do Rei, que é Jesus, para clamar diante dele, para que ele salve o seu filho, como essa está fazendo? Salve o meu filho, olha o versículo 26. Ah, Senhor, dai-lhe o menino vivo, de modo nenhum o mateis. A vida do seu filho é muito importante para você? Será que a vida eterna do seu filho é importante para você? É assim. Você pode dizer para o Rei dos Reis, para o nosso Senhor Jesus Cristo: Senhor, cuida do meu filho. O meu filho, eu entrego o meu filho nas suas mãos. Você já entregou os seus filhos nas mãos do Senhor Jesus, o Rei eterno, o Rei de amor. Você já fez isso? Muito bem, é o que nós aprendemos com esta mãe. Olha, as mães sempre nos lembram Deus. Você olha para uma mãe e você acaba se lembrando de Deus. Diferente das mães, Deus é perfeito. As mães são imperfeitas, mas Deus é perfeito. Há algumas semelhanças, não, meus irmãos, que são iguais, assim de longe. Por exemplo, que as mães amam seus filhos, mas Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. As mães conhecem os seus filhos, Deus conhece cada um de nós, sabe como nós somos, Ele sabe que nós somos imperfeitos e pecadores. E mais do que as mães, Ele tem um coração cheio de compaixão. Ele sabe que Satanás está para matar, para roubar, para destruir. Ele sabe de tudo isso. E Deus quer que os homens, eles vivam eternamente. Deus quer que cada pessoa viva. Ele não quer que cada pessoa morra, Ele quer que viva. Paulo disse para Timóteo que é o desejo de Deus, o quê? Que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha, essa mãe abriu mão dos seus direitos por conta do filho. Deus, Ele abriu mão dos seus direitos. Deus abriu mão da sua própria vida em Cristo Jesus. Deus, assim, essa mãe, ela se sacrifica pelo seu filho. Veja, ela se sacrifica, ela não precisa morrer. O sacrifício de Deus é maior porque é perfeito. Porque Ele precisa morrer para que cada um de nós seja salvo. E Cristo vai até a cruz e derrama lá o seu sangue para que você seja salvo, para que nós tenhamos vida. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Deus, Ele é o Pai perfeito, com amor perfeito, com sacrifício perfeito. Deus deu seu único Filho por um mundo de filhos rebeldes como nós. Olha, aprenda essas lições, que uma mãe verdadeira, ela se manifesta. Você andando pelas ruas, lá com seus vizinhos, com a sua família, a cada dia, mãe, você mostra que é uma mãe verdadeira ou não. Se você quer o bem do seu filho ou não, você vai mostrar. Isso fica público. Então, mostre que você é uma mãe verdadeira. Comece pelo fim dessa história. Você quer realmente ser abençoada como mãe? Primeiro, entregue a sua vida a Jesus. Se você não tem Cristo como Salvador, chegue aos pés do Calvário. Vá até a cruz. Derrame lá o seu coração. Entregue-se a Cristo. Diga para que Ele venha morar no seu coração. Diga: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida nas suas mãos. Você tem sido uma mãe imperfeita, com vários problemas, defeitos. Olha, Deus pode curar isso em você.
Deus pode lavar todos os seus pecados com seu sangue precioso. Ele pode. Ele quer fazer isso. Deus, Ele quer te salvar, Ele quer te limpar dos seus pecados. Uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, faça como essa mãe, entregue o seu filho nas mãos do Rei de amor que é Jesus Cristo. Diga, você já é cristã, você é uma mãe cristã, você não se incomoda com o futuro espiritual do seu filho, com a vida eterna do seu filho? Você está orando pela salvação do seu filho? Seu filho já é salvo, você está orando para que ele permaneça nos santos caminhos do Senhor? Então ore para Deus, peça para Deus, diga para Deus: Senhor, cuida do meu filho. Se não é salvo, toca no coração do meu filho, para que ele conheça Jesus e permaneça nos seus santos caminhos. Amém?